nosso Deus, Senhor. Nós tributamos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Essa mesma atmosfera, queridos, de adoração. Eu quero que você continue conectado. Que o Espírito Santo está nesse lugar. A presença de Deus é tremenda nesse lugar. Nós já cantamos a palavra, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra e eu quero te convidar com o coração contrito, voltado ao Senhor, para meditarmos nessa noite na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós iremos ler do verso 13. Eu vou ler até o 17, mas creio que nós não conseguiremos chegar até o 17 hoje. Mas vamos fazer menção do verso 13. Vamos tentar chegar ao máximo, mas vamos ler até o 17. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Podeis assentar, queridos. Amados, após o apóstolo Pedro exortar os seus leitores que tivessem um comportamento exemplar entre os gentios, que foi o que nós falamos nos nossos encontros anteriores, sobre o comportamento do cristão, onde tivemos por base o verso 11 e o 12, onde exatamente Pedro disse: eu insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, e além disso vocês devem viver entre os gentios, entre os pagãos, de maneira exemplar, a fim de que aqueles que os acusem de praticar o mal observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. Após então Pedro exortar aos seus leitores, aos irmãos, para que eles andassem dessa maneira, para que agissem dessa maneira, ele agora vai orientá-los como eles deviam se portar, ou como deveria ser o procedimento deles, o comportamento deles em relação ao Estado, em relação às autoridades, em relação ao governo. Que é basicamente isso que nós vamos aprender nessa nova perícope, do verso 13 até o 17. O que nós precisamos entender, queridos, que Deus foi Ele mesmo que instituiu tanto a família, quanto a igreja, quanto o Estado. E Ele não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus ordeiro, Ele é um Deus de ordem. O princípio de autoridade e o dever de submissão são muito claros, esse ensino nas Escrituras. Pedro então determina que aqueles irmãos, que ele endereça essa missiva aos seus leitores, então que se sujeitem a toda instituição humana. Trata-se, queridos, de uma ordem do apóstolo, não era uma sugestão, não era um conselho, não era algo assim que ele estava sugestionando, mas ele estava dando a eles uma ordem. Lembras de que nós estamos falando da parte prática dessa carta. Então, na verdade, esse ensino geral dos apóstolos era, de verdade, um ensino geral dos apóstolos às comunidades cristãs desde o início do nascedouro da igreja. Nós vamos encontrar Paulo falando sobre isso em Romanos capítulo 13, como também quando ele escreve a pastoral a Tito, ele também vai falar sobre isso.
sobre esses paralelos que nós encontramos em outras missivas, como Paulo falando aos Romanos e também a Tito, como aqui estamos vendo Pedro também dirigindo a igreja para falar sobre esse assunto. Ou seja, sujeição é o que? Obediência. Decorrente do que? Do reconhecimento e acatamento da autoridade constituída. Na NTLH, a expressão é: sejam obedientes. Pedro, então, ele vai usar esse verbo aqui, dessa sujeição, em vários pontos aqui, a partir dessa perícope, a partir do verso 13. Ele vai usar esse verbo para determinar que os escravos ou os funcionários, contextualizando para nós, sejam submissos aos seus patrões, no verso 18. Ele vai usar esse mesmo verbo aqui, no verso 1 e 5, para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos descrentes, principalmente. E no capítulo 5, no verso 5, ele vai usar esse mesmo verbo para que os jovens sejam submissos aos mais velhos. Então, em todos esses casos, o cristão deve sujeitar-se voluntariamente, com o objetivo de dar testemunho diante de um mundo hostil e cheio de suspeitas. E o que nós precisamos entender é que mesmo num contexto turbulento como do Império Romano, e mesmo tendo um insano imperador, um déspota como Nero, que era a realidade aqui do contexto da qual Pedro escreve essa carta, Pedro não recua e nem transige com a verdade. Então existem alguns pontos. Ele está falando aos irmãos, e aí quando ele vai falar desses deveres sociais no âmbito do Estado, do governo e das autoridades, ele vai elencar algumas situações aqui em que eu acho interessante nós meditarmos. Alguns pontos aqui que eu quero considerar com vocês. São aproximadamente 5 pontos, mas hoje nós não vamos conseguir falar sobre todos eles. Então eu quero falar pelo menos de 2 ou 3 aqui, se nós tivermos condição. E depois, na segunda etapa, no próximo dia, nós continuaremos essa exposição, porque é muito profundo. Eu estudando isso aqui, eu procurei uma forma mais simples de sintetizar tudo, mas tem muitos ensinos aqui. E eu acredito que isso vai ser muito importante para nós. Então, não vamos conseguir falar tudo hoje, mas vamos dar início, e eu quero que você fique atento para que você não perca. Se você quiser fazer as suas considerações, fique à vontade, mas fique com sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar aqui a parte dos textos, para que nós compreendamos exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos ensinar pela sua palavra. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a palavra-chave aqui, a palavra tônica aqui, é submissão. É até uma palavra que, por falta às vezes de entendimento do seu significado, muitas pessoas a demonizam, né? Principalmente quando vai falar de submissão no relacionamento conjugal. E Pedro vai tratar sobre isso, não é agora, né? Aqui ele está falando da submissão às autoridades, mas é uma palavra que às vezes, por falta de compreensão do real sentido, do real significado dela, muitas das vezes nós a repudiamos, nós não vemos com bons olhos. E eu quero aqui trazer para vocês o significado ideal dentro do contexto de que nós estamos trabalhando. Então, haja vista, a primeira coisa que eu quero pontuar com vocês, que existe um motivo para a submissão. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre esse motivo. Motivo para a submissão. Está no verso 13, parte A. Olha o que ele diz. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. A motivação para que eles pudessem se submeter não era outra a não ser o Senhor. E muitos aqui se divergem, biblicistas, teólogos. E quem é o Senhor aqui desse versículo 13? Alguns afirmam que é Cristo. Outros afirmam que é o Deus Pai. Haja vista que em Romanos capítulo 13, verso 1, diz que o Deus Pai é quem instituiu as autoridades.
Ou seja, toda autoridade é constituída por Deus. É isso que Paulo diz à igreja em Roma. Independente quem seja o Senhor, aqui do verso 13, é a Trindade que está aqui. Isso que importa. Amém? Isso é que importa. Então, a motivação para a submissão é o Senhor, por causa do Senhor. E submissão, queridos, não significa obediência cega e nem subversiência. Submissão é estar debaixo de uma missão que alguém recebeu. É exatamente isso que significa a palavra submissão. No projeto de Deus não há espaço, queridos, para autoritarismo despótico e nem para o absolutismo. Reis e governadores não têm o poder absoluto. O poder que eles exercem é outorgado por Deus. Todos que estão hoje em posição de autoridade, eles estão porque Deus assim o permite que eles vão ou que eles estejam nessa posição de autoridade. Na verdade, o governador moral e geral de todo o universo é o Deus, nosso Senhor, soberano sobre todas as coisas. Não há vacância no trono. Lembra do grande rei chamado Nabucodonosor, que conquistou o mundo da sua época, que construiu uma das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso da Babilônia. E um dia ele lá se gloriando, se achando que ele era o tal, o todo-poderoso, Deus desceu e mudou todo o sistema dele. E por 7 tempos ele ficou no relento, tomando orvalho, comendo capim, até que ele reconhecesse que o Deus Todo-Poderoso é Rei de reis e Senhor dos senhores. O poder que alguns exercem, assim o fazem porque Deus assim permite. Então nossa obediência às autoridades constituídas decorre de nossa obediência a Deus. Nós obedecemos às autoridades por causa do Senhor. E é por causa disso que eu e você somos submissos às autoridades. Essa compreensão levou um teólogo chamado Matthew Henry a afirmar a seguinte frase: a verdadeira religião é o melhor amparo do governo civil, porque requer submissão por amor do Senhor e por amor à consciência. N. Miller, ele afirma que a submissão por causa do Senhor já começa com um processo de relativização e desdivinização das autoridades e instituições públicas. Não é por causa delas, como se fossem divinas. Elas não são divinas, os homens não são divinos. Não é por causa delas que os homens se submetem, que os cristãos se submetem, mas por uma causa externa a elas. E aqui nós poderíamos dizer por causa de Cristo Jesus, por causa de Deus, o nosso Pai e Senhor. Simon Castermark, ele diz que a expressão por causa do Senhor, Pedro deixa implícito que Deus é soberano em todas as áreas e está plenamente no controle de tudo. Então, queridos, nós temos a motivação para a submissão. Por que nós devemos nos submeter às autoridades? Por causa do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Por causa do Senhor. Está muito claro isso aqui. Não precisa aprofundar mais. Está muito claro e evidente. Além disso, queridos, da motivação para a submissão, nós temos a abrangência dessa submissão. Verso 13, parte B. Sujeitem-se, por causa do Senhor, sujeitem-se, o quê? A toda autoridade constituída entre os homens. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Pedro vai abordar aqui a submissão no âmbito mais geral. A magistratura certamente existe por direito divino,
Mas a forma particular de governo, o poder da magistratura e as pessoas que devem executar esse poder da magistratura e as pessoas que devem executar esse poder são instituições humanas, governadas por leis e constituições de cada país particularmente. E a palavra traduzida aqui por sujeitai-vos significa colocar-se debaixo ou estar debaixo, submeter-se. Então os cristãos, eles se colocam voluntariamente sobre a proteção das autoridades públicas, prestando-lhes uma submissão cristã sem subversiência, sem ser humilhados por causa disso. A causa ou seja, a motivação, a causa para a submissão é o Senhor. E aí nós estamos submetidos a toda a autoridade, a todas as instituições, certo? Então veja bem, e essa submissão, queridos, não é uma opção, mas um mandamento. Nós vamos chegar aí para contextualizar, que muitos estão me olhando assim, pastor, está falando da submissão, mas nós estamos vivendo uma situação tão difícil no nosso país, esse governo que está aí, eu sei, calma aí, chega lá. A submissão não é uma opção, mas um mandamento. Um cristão, ele não pode ser um anarquista e nem um rebelde. Ele pode e deve discordar de uma autoridade constituída sempre que esta autoridade exorbitar em suas funções e for além da sua competência. Mas jamais pode insurgir-se contra o princípio de autoridade. Nós não podemos vandalizar, nós não podemos ser um anarquista. O fato de que Pedro ordena que os cristãos se submetam a toda instituição humana não significa, queridos, que o apóstolo está determinando que eles obedeçam cegamente às autoridades humanas. Assim como que por causa do Senhor nós devemos nos submeter, nós também vamos obedecer e estarmos sujeitos a essas autoridades no Senhor. No Senhor. Por quê? Em Atos 4, 18, 20, o próprio Pedro, que escreve essa missiva, juntamente com os demais apóstolos, desobedeceu às autoridades judaicas, quando estas autoridades os proibiram de pregar a Cristo em Jerusalém. E eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Preste atenção, que eu não estou fazendo apologia à rebeldia e nem à anarquia. Eu estou colocando um contrapeso. Por causa do Senhor, nós temos que nos submeter às autoridades, e todas elas. Mas também devemos fazer isso no Senhor. Se ela exorbitar nas suas funções, nas suas competências, nós, cristãos em Cristo Jesus, aí sim, nós podemos desobedecer. Ficou claro? Amém? O toda aqui, instituição ou toda autoridade, significa simplesmente toda forma ou todo tipo de autoridade instituída. Embora haja aqui uma aplicação geral, fica claro que Pedro tem em mente o quê? O governo civil. Não é só o governo civil, mas aqui ele se refere exatamente ao governo civil. Mas é só o governo civil que nós temos que se submeter? Não, a toda a autoridade. Porque aqui tem um aspecto geral, a toda a autoridade, né? Mas Pedro, ele tem em mente o governo civil, porque ele vai mencionar logo em seguida, no verso 14, o rei e as autoridades enviadas por ele. N. Miller, ele diz o seguinte, que o princípio da vida cristã redimida não deve ser a autoafirmação ou a exploração mútua, mas a submissão voluntária aos outros. E isso nos leva então os níveis de autoridade. Parte C do verso 13 e parte A do verso 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então nós temos aqui os níveis de autoridades.
Haja vista que nós estamos falando da abrangência da submissão. A quem nós devemos nos submeter? A toda a autoridade constituída. Mas Pedro tem aqui e particulariza a questão da autoridade civil, do governo civil. E aí ele menciona o rei. Por que menciona o rei? Quem era o rei da época? Nero, o imperador, o truculento, o endemoniado. Mesmo assim, Pedro diz, olha, tanto o rei, né, ou como autoridade suprema, seja os governantes, porque tanto o Senado romano enviava governantes, como também o próprio rei. Tinha lá uma cidade que tinha qualquer turbulência, qualquer revolta, ele então nomeava um governador e enviava o governador para que solucionasse os problemas. E aí esse governador ia chegar lá. Por que Pedro fala o seguinte? Por eles enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Porque esse governador ia chegar nessa determinada cidade ou até província, e ali ele ia examinar, ia punir aqueles que estavam fazendo mal e também ia, de certa forma, verificar quem estava fazendo bem. Tinha uma diferença nos governadores que eram enviados pelo Senado, que tinha um tempo determinado, eles ficavam por um tempo e teriam que voltar. E tinha esses governadores que eram enviados pelo imperador, aí eles ficavam lá por muito tempo. Então Pedro está mostrando aqui os níveis de autoridade, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. O que Pedro está dizendo, queridos, é que não importa o sistema de governo, seja monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, devemos prestar obediência. É claro que numa monarquia, né, muitos prestam obediência ao seguinte: se eu não obedecer, o rei tem todo o poder de me mandar matar. Então eu obedeço ou eu morro. Você pode notar que nós temos uma compreensão, um senso de obediência que a gente obedece para não sermos punidos. Notou que é assim? Só que a causa aqui não é o medo da punição. A causa primária da obediência, da sujeição aqui, para o cristão, em relação ao governo e às autoridades, é o Senhor, gente. A gente obedece às leis de trânsito por quê? Você coloca o cinto de segurança por quê? É porque você entende que ele te protege? Em primeira instância? Não. A grande maioria de nós utilizamos o cinto de segurança para não sermos multados. Os motociclistas então nem se fala, né? Porque o capacete incomoda, bagunça o cabelo. As mulheres agora arrumaram uma touquinha, né? Colocam uma touquinha assim, toda chique, rosinha, azul, verdinha, amarela, cor de abóbora, para não bagunçar tanto o cabelo, mas incomoda. Nós não usamos isso como um item de segurança. A gente usa porque se a gente não usar, nós temos um senso deturpado de obediência. E por isso que Pedro está dizendo, olha, não deva ser um medo de ser punido que vocês têm que se sujeitar. Vocês se sujeitem de forma voluntária por causa do Senhor e a todas as autoridades. Então não importa o sistema do governo. Ah, pastor, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Porque eu não estou falando aqui, irmãos, que você tem que concordar com a ideologia de partido. Você tem que avalizar que o governo anticristão apregou por aí. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Pedro está ensinando. A sujeição ao princípio de autoridade. É disso que nós estamos falando. Não é porque, então a Bíblia está dizendo, né? Está lá o pai dos pobres governando o nosso país. Então tudo que ele fala é bonito. Nós temos que aceitar tudo que ele diz. Não, não é isso que eu estou dizendo. Então toda ali as suas ideologias partidárias nós temos que concordar, muito menos. Não vou nem entrar no mérito que cristão não pode votar em partido que faz todo esse tipo de coisa, né? Porque senão o próprio cristianismo dele está incoerente, né? Ele não entendeu o que é ser cristão.
Então não vou partir para a questão política. Mas aqui não é para concordar com tudo, entenda isso. Amém? Ficou claro? Porque você é a favor de matar um monte de inocente? Porque esse governo quer isso. Você é a favor de legalizar drogas ilícitas? A gente ora, quer tirar os jovens das drogas. E aí a gente vai apoiar um governo que... Não, mas a sujeição de autoridade, porque está lá, irmão, sabe por quê? Porque Deus permitiu. Tá bom? Por isso, Deus permitiu. E às vezes até para punir essa nação brasileira, idólatra, corrupta. E essa igreja que fica, né, aceitando, botando... Amém, deixa eu parar de falar, senão vai dar problema, tá gravando. Não é isso não. Ficou claro, né? A sujeição aqui. Então não importa o governo, nós temos que prestar obediência ao princípio de autoridade. Certo? Se é um rei, se é um presidente ou primeiro-ministro, nosso dever é sujeitarmos a essa autoridade. E esse respeito e essa obediência, queridos, não só a pessoa, mas a função que ela ocupa. É o cargo de autoridade que ela ocupa. Então, ao nomear os deveres das autoridades, Pedro estava sem dúvida encorajando seus leitores a serem cidadãos de bem, a cumprir seus deveres e procurar o bem da sociedade. Igualmente, a que não se tornasse como os malfeitores. No capítulo 4, verso 15, ele vai dizer assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem, ou negócios alheios. Que essa não seja a razão, que esse não seja o motivo de vocês sofrerem. Esses irmãos aqui estavam sendo perseguidos pelo Estado, pelo governo. E mesmo assim, Pedro está dizendo, olha, existe um princípio de autoridade que vocês precisam considerar. Então os cristãos deveriam ver essas autoridades imperiais como instrumentos de Deus para a manutenção da ordem social e a promoção do bem comum. Ainda que marcados pela corrupção, parcialidade e injustiça. Porque sabe de uma coisa? Que a gente fica assim, né? Tem aquilo que a gente chama de teodiceia. Que o povo fica dizendo, ai, tanta situação acontecendo, tanta catástrofe, tanta injustiça social. Aonde é que Deus está? No mesmo lugar, no trono de glória. E os serafins estão dizendo, noite e dia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quem está fazendo errado, esses a quem ele constituiu, não pense você que ele não vai chamar essas pessoas à responsabilidade. Porque ele vai. Ah, pastor, mas então por que ele está permitindo? Por causa do pecado, gente. De certa forma, Deus parcialmente está punindo muitas pessoas e depois vai punir lá de forma integral. A gente precisa entender isso. Mas é até essas pessoas que estão em cargos de autoridades, quando elas exorbitam, quando elas saem, excedem as suas funções e causam injustiça social, quando são corruptos, Deus vai trazer a juízo. Não escaparão do juízo imparcial do Deus soberano e poderoso. Ninguém vai escapar. Então, mesmo que as autoridades, elas, marcadas ainda pela corrupção, parcialidade e injustiça, elas ainda são, de certa forma, em algum meio, em algum sentido, instrumentos que Deus utiliza. O desvirtuamento da função não anulava a legitimidade do cargo. Somente em caso de conflito com os mandamentos de Deus é que os cristãos podem desobedecer a essas autoridades. Por exemplo, se chegar um momento em nosso país, e tomara que aconteça, porque aí vai mostrar quem é crente e quem não é crente, né? E não fica aí achando, porque eu estou ouvindo a galera, ai, está vindo um avivamento. Eu estou vendo a grande apostasia. Hoje aqui no Brasil ainda está legal ser crente, e aí, nossa, dá ibope de ser crente.
Aí tem as definições de alguns. Não, que quando nós começarmos a sofrer, Jesus vem e os leva, vou embora. Se isso acontecer, vai ser uma bênção, mas eu estou preparado para sofrer. Porque se eu estou pensando que se eu começar a sofrer, Jesus vai vir, vai me levar, e não acontecer, e vir um sofrimento, eu vou ficar frustrado. Então, para mim não me frustrar, eu me preparo para sofrer. Porque se eu não sofrer e Jesus voltar e me tirar antes do sofrimento, que alegria! Mas essa crantalhada no Brasil está precisando sofrer um pouquinho. Está muito, nossa, que alegria! Eu acredito que a grande maioria que nunca ouviu falar da igreja perseguida, que atualmente estão sendo mortos, presos, vilipendiados por causa de Cristo Jesus, que não podem carregar uma Bíblia como essa, que não podem estar num culto público como esse, porque são mortos, presos, e as autoridades dizem: é proibido falar em Deus, é proibido falar desse evangelho, desse Cristo, e eles desobedecem, porque aí conflita o princípio de autoridade em que nós devemos obedecer até onde não fere os mandamentos de Deus. Eu já citei Pedro aqui e os outros apóstolos que foram censurados pelas autoridades judaicas. Vocês não falem mais sobre esse Cristo. E eles saíram dizendo, depois de apanhar ainda, né? Melhor é obedecer a Deus do que vocês. Sabe por que esses irmãos são mortos? Porque desobedecem às autoridades. Nesse ponto, nós devemos obedecer. Agora eu pergunto, será que nós estamos prontos para isso? Se tiver uma lei aqui, proibido congregar, quem congregar vai para a cadeia. Aí vem um pastor doido e fala assim: vamos fazer culto, aleluia! Lá no sítio do irmão João Lima. Não, lá no sítio lá está muito dentro da cidade, lá fica muito difícil para congregar, todo mundo vai ver. Tem que ser um lugar mais escondido. Talvez chegue eu lá sozinho. Será que vai ter um companheiro para cultuar comigo? Eu podia abrir o confessionário aqui. Quantos de vocês terão coragem de ir para o culto? Ai, pastor. Se eu for e for preso, o que vai acontecer? Não sei. Você pode tomar umas bolachadas, apanhar. Não sei. Ou morrer. Isso faz a gente repensar o nosso cristianismo, sim ou não? Pastor, o senhor está conjecturando. Olha, a Bíblia está se cumprindo, viu, gente? Tem muita gente com perspectiva muito boa. Boa só o céu. O mundo caminha de mal a pior para se cumprir a palavra. Temos que nos firmar em Cristo, na sua palavra. Amém? Então veja bem, somente em caso de conflito com os mandamentos de Deus é que os cristãos podem ou podiam desobedecer essas autoridades. Pedro e os demais cristãos sabiam que autoridades costumavam extrapolar e corromper seu ofício, como Pilatos fez, que condenou Jesus injustamente, ou como Herodes, que mandou matar Tiago na prisão só para agradar os judeus. O texto diz que para agradar os judeus, ele mandou cortar o pescoço de Tiago. E guardou Pedro para matar no outro dia. Mata um hoje, já pensou o Pedro, vendo levar o Tiago, cortou a cabeça. Pedro era crente, viu, gente? Ele que escreveu isso aqui. E ele falou: amanhã é eu. Vou dormir sabendo que amanhã é minha vez. Aí a igreja foi orar, aleluia. Deus não podia ter tirado do Tiago também? Aí por isso que eu fico olhando essas teologias dessa galera aí. O mesmo Tiago, discípulo de Jesus, mesma coisa, servo de Deus do mesmo jeito. Deus falou: morre, Tiago. E morre pela espada do Herodes. Mas o Pedro, o anjo foi lá. Não é porque Pedro era melhor não, Deus tinha um propósito ainda na vida de Pedro. Pedro morreu bem pior do que Tiago depois. E o anjo foi lá, tirou as cadeias, colocou Pedro lá fora, e o Pedro estava achando que estava sonhando.
Depois de andar por um tempo, ele viu que não era sonho, que ele estava livre mesmo. E o interessante é que quando ele chega na casa, onde os irmãos estavam orando, reunidos, ele bate lá, vem uma abençoada de uma menina. Quando ela viu que era o Pedro, em vez dela abrir a porta, ela deixou o Pedro preso pro lado de fora e saiu igual uma doida, gritando, aleluia, o Pedro está aqui. Acho que se eu fosse o Pedro, eu falava, oh meu Deus do céu, eu estou correndo, essa abençoada me deixa preso aqui. Foi isso que Herodes fez, matou um, guardou o outro, Deus foi lá e trouxe o livramento, certo? Ainda assim, queridos, mesmo o governo mais opressor reprime o mal em alguma medida, mesmo fazendo como esses homens fizeram, impedindo assim que a sociedade colapse no anarquismo. Embora, por exemplo, quando a gente olha o nosso modelo de governo, que tem as competências, né, a democracia, e aí hoje não sei o que virou, né? Não vamos falar muita coisa não. Daqui a pouco eu vou para a cadeia, vocês vão ter que ir lá me visitar. Mas o que acontece? Quando um lado extrapola, tem um outro lado para tentar contrabalancear. Então, em certa medida, certo? O governo mais opressor reprime o mal de alguma maneira. E em nosso país, queridos, a grave crise econômica e política é em grande parte resultado da corrupção dos nossos governantes. Ainda assim, no que as leis brasileiras estão justas e corretas, nós devemos obedecê-las, como testemunho para os gentios. Eu vou abrir um parênteses aqui. Por isso que quando eu falo sobre algumas coisas, né? Existem leis em que dá direito à propriedade privada. Aí tem muitos crentes que não, vamos lá grilar. Ô infeliz. Ainda fala, foi Deus que me deu. Aí às vezes o outro tá lá com R15, né? Aí tomou, oh, Deus. Ora por irmão, tomou um tiro. O que ele estava fazendo? Estava invadindo a propriedade do outro. Nós precisamos obedecer. Tem um princípio de autoridade, certo? Embora nós estamos vendo que a única solução, queridos, não está nos governantes, não está no cara que você votou, no seu senador, no seu... Isso aí, ó, a nossa esperança é no Senhor, é nele. Nós não dependemos disso daí não. Às vezes a gente fica preocupado que rumo está tomando a economia do nosso país. Quem é que nos sustenta? Deus. Ele que nos sustenta. Se tem você que fica muito TV Senado, TV não sei do que, tem aquele do STF, para de assistir essa porcaria. Você vai ficar doido. Aqui, ó, cai de cara nisso aqui, ó. Certo? Leia as escrituras, ore ao Senhor, ore pelo país, ore pelas autoridades. Hoje é 7 de setembro, independência do Brasil. E nós estamos mais dependentes de muitas outras coisas, né? Ore pelas autoridades. Paulo fala isso para Timóteo. Insira no culto, Timóteo. Ore pelas autoridades, para que vocês vivam bem. É algo que nós precisamos considerar. Então, além da motivação para a submissão, que é no Senhor, nós temos a abrangência da submissão. Toda autoridade constituída, reis, governantes, seja qual for, que tem um propósito de tanto coibir aquilo que é mal, como também enaltecer aquilo que é bem. Nós temos a razão para a submissão. Verso 15. O que diz o verso 15? Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. No verso 15, Pedro fornece a razão para a ordem, sujeitai-vos, que ele deu no verso 13. A vontade de Deus. Além de ser pelo Senhor, por causa do Senhor, Deus tem essa vontade para nós. A vontade de Deus. Deus quer que, por meio da submissão às autoridades constituídas, os cristãos calem a boca dos que os acusam de serem malfeitores. Vocês vão entender o porquê.
dentro desse contexto que Pedro trabalha aqui. Mas antes eu quero falar que Pedro utiliza esse termo, a vontade de Deus aqui, 4 vezes nessa carta. No verso 15, capítulo 2, no verso 17 do capítulo 3, no verso 2 do capítulo 4 e no verso 19 do capítulo 4. Ele usa a expressão para se referir ao querer de Deus para os seus leitores em meio às perseguições que passavam. Mesmo sofrendo por um governo déspota, tirano, Pedro está dizendo, pois é da vontade de Deus. A vontade de Deus para eles era que eles sofressem por praticar o bem, e não como malfeitores. Porque é isso que Pedro vai falar no verso 17 do capítulo 3, no verso 19 do capítulo 4. Pastor, que negócio. A vontade de Deus é que eles sofressem por praticar o bem. Então Deus, às vezes, quer que nós sofremos. Lembra no início da exposição dessa missiva que eu disse que o sofrimento para nós não é nem uma opção, é uma necessidade. O crente precisa, sim. Porque, primeiro, nós só vamos sofrer aqui. Depois disso aqui, nunca mais sofreremos. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. E sabe por que muitas das vezes nós precisamos sofrer, ainda por praticar o bem? Sermos vilipendiados e perseguidos, vamos ser caluniados. Jesus diz isso, Jesus não prometeu, igual esse evangelho tabajara que fica prometendo, vem para a igreja, vem para a minha igreja, que os seus problemas terminam. Quem falou isso não foi Jesus. Quem falou assim, se você me adorar, eu vou te dar tudo, foi o Satanás. Então é por causa de Cristo, do que Ele fez. Sofrimento para nós é necessário. Porque se nós não sofrermos, queridos, nós esquecemos de muita coisa. Tem pessoas que às vezes, quando eu falo isso, fica intrigado. Meu Deus, o pastor, é uma realidade bíblica. Eu entendi muito bem isso, sim. Às vezes chorando com as acusações, as calúnias. Eu falei, meu Deus, por quê? Estamos falando da palavra. Ele diz assim, eu envio vocês por meio de lobos. Você já viu, pelo menos em algum filme, como é que é o lobo? Aquela matilha de lobo. São até bonitinhos, né? Longe da gente. Com aqueles dentão assim. Vou fazer aqui não, senão vai virar meme, né? Aí você pensa uma ovelhinha no meio daquele monte de lobo. Jesus diz assim que Ele nos envia para o meio de lobos. Para o meio de lobos. Então quer dizer, o sofrimento nos aprimora. Pedro fala sobre isso. Que é igual o metal que é apurado no fogo. O metal, para ele ficar cada vez mais purificado, puro, limpo, ele precisa do fogo. E às vezes o Senhor nos permite isso. Então aqui, Pedro vai usar essa expressão para se referir ao querer de Deus para os leitores, desses irmãos, essas igrejas, no meio das perseguições que eles estavam passando. Porque a vontade de Deus para eles que sofressem por praticar o bem, mesmo sendo obedientes, e não como malfeitores. Que não vivesse aqui nesse mundo, no tempo que lhe restava, de acordo com as paixões dos homens. E aqui, que se submetessem às autoridades, no verso 13, como forma de silenciar os ignorantes pagãos. No verso 13 e verso 15. Vocês têm que viver assim, a ponto de fazer com que eles fiquem mudos, emudecidos, como intérprete da vontade de Deus para o seu povo. O apóstolo Pedro aqui coloca princípios de procedimento não somente para os seus leitores originais, mas para os cristãos de todas as épocas. Mais especificamente, a vontade de Deus era que eles praticassem o bem. É isso que está dizendo. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
já que as autoridades foram enviadas pelo rei para o louvor dos que praticam bem, do verso 14. Pedro espera que essas autoridades reconheçam as boas obras dos cristãos e que, em vez de permitir ou promover a perseguição deles, que os proteja e elogie. Um dos reformadores, chamado Martinho Lutero, quando ele se posicionou contra o romanismo, ele foi perseguido. John Hus, 100 anos antes dele, que também é um dos pais da reforma, quando ele se levantou contra os princípios romanistas, ele foi morto, queimado, como herege. Ele diz assim: hoje vocês queimam um pato, daqui a 100 anos vai nascer um ganso, e vocês nunca vão poder tocar nele. O que eu estou dizendo? Deus levantou um homem, um lorde, que foi lá e cooptou Martinho Lutero. É como se ele tivesse sequestrado. Ele o protegeu durante muito tempo, dando comida, dando-lhe proteção, casa, onde ele conseguiu transliterar o Novo Testamento para o alemão. Uma das autoridades, um homem poderoso, fez isso para o bem daquele que estava obedecendo a Deus e desobedecendo às autoridades, o clero naquele momento. Estou dando um exemplo aqui. Então é isso que Pedro está dizendo: vocês façam bem, certo? Para que essas autoridades possam até proteger vocês no momento de perseguição, no momento de dificuldade. E seria dessa forma, queridos, que os cristãos iriam silenciar a ignorância dos insensatos. As acusações, as difamações, as maledicências, as críticas contra os cristãos eram em grande parte devidas ao quê? À ignorância dos pagãos quanto ao que os cristãos criam e praticavam. E essa ignorância não era apenas desconhecimento, mas tinha um elemento de malícia. Era a ignorância de insensatos. É isso que o texto diz. Gente que não se importava em saber a verdade dos fatos antes de falar e condenar. Ela se originava na corrupção do coração deles. Porque corria boatos que entre os cristãos, incluía desde canibalismo até formação de associação secreta para derrubar o imperador. Canibalismo por quê? Porque aquela fala, comer a carne e beber o sangue de alguém durante as suas reuniões. Eles não participavam da reunião. Eles não sabiam como funcionava. Mas por causa dessa palavra, eles diziam: eles são canibais. Outra feita, eles diziam assim: é uma sociedade secreta que quer derrubar o governo, o imperador. Então, morte aos cristãos. E perseguiam os cristãos. E é nesse contexto, olha só, que Pedro diz que eles precisavam se submeter às autoridades. Por causa do Senhor e no Senhor. E aqui, ele está dizendo: façam bem, pois é da vontade de Deus que praticam bem, porque vocês fazendo isso, vocês vão silenciar a ignorância dos insensatos. Embora, queridos, devamos aproveitar as oportunidades para esclarecer a verdade e refutar as mentiras a respeito da nossa fé, nossas ações sempre irão falar mais alto do que nossas palavras. Tem hora que nós temos que ficar em silêncio e não falar absolutamente nenhuma palavra. Mas a nossa ação vai revelar aquilo que cremos, aquilo que vivemos e aquilo que de fato está em nosso coração. E é essa vontade de Deus que nós venhamos agir dessa forma. Que por nossas atitudes e boas obras demos provas irrefutáveis da sinceridade e verdade da nossa fé. Pedro se refere aos críticos dos cristãos não somente como ignorantes, mas também como insensatos. E esse termo insensato se refere a uma pessoa que não usa o entendimento, especialmente em questões práticas. Aí eu vou dizer assim, aí agora é o Pedro Roberto falando. Se refere a pessoa que não usa o entendimento. Burra!
Falei bem rapidinho, né? Por isso que daí o sentido de tolo, burro, ignorante. Certo? É basicamente isso. Geralmente, o termo é usado o quê? No Novo Testamento para se referir à insensatez do homem quanto às coisas de Deus, como os fariseus, que achavam que podiam parecer santos por fora enquanto eram corrompidos por dentro. Ou como o homem rico que pensou que viveria para sempre e com segurança por causa das suas riquezas. Aí o Senhor diz: louco, essa noite vão pedir sua alma. O que tem se preparado? Para quem vai servir? Então é um insensato, ele pensa assim, ele age dessa forma, né? Ele se comporta dessa forma. Os pagãos eram insensatos porque perseguiam os cristãos com base em boatos, sem conhecimento do que realmente os cristãos criam e o faziam, especialmente por causa da rebelião dos seus corações contra Deus. E às vezes isso acontece com a gente também. O evangelho pregado pelos cristãos certamente confrontava a idolatria, os costumes e as crenças dos pagãos, que reagiam frequentemente com a perseguição física ou a difamação maliciosa. É claro que aqui o contexto desses irmãos era um contexto de perseguição. Nós ainda nem chegamos a isso. A perseguição em nosso país, na nossa realidade, é muito velada. Não que ela não existe. Já estão tentando censurar aí, porque, né? A voz dos que falam, né? Nós vemos tanta injustiça. Hoje era um dia, né, de pedir anistia aí para muitas pessoas que estão até crentes, né? Porque, irmão, dá licença aqui, vou falar um negócio aqui para vocês. Vou abrir um parênteses aqui na pregação. Quando aconteceu aquelas movimentações aí, na transição do governo, eu vi muito crente se posicionar. E alguns falaram comigo: e aí você? Eu falei: eu tenho, o que tem eu? Não, você não. Porque fizeram comida não sei aonde, nas entradas da cidade, e crente lá com a Bíblia, orando, caminhando, todo dia. Eu falei: eu não encontro esses miseráveis na igreja. Mas lá estava lá, orando com a Bíblia. E alguns deles, infelizmente, hoje está na cadeia, né? Está preso não sei quantos anos. Mas às vezes os pastores deles ficavam assim: mas cadê, abençoado? Não vem aqui, tem semana de oração, não vem orar na igreja. Não vem no culto na igreja. Mas passa o dia lá. Teve irmãs que foi cozinhar, se matava de trabalhar, precisa na cozinha da igreja. Não vem! Não é o caso aqui, né? Eu estou falando no geral. As mentalidades erradas. Então a gente não pode ir para um lado nem para o outro. Por isso que a palavra de Deus estabelece princípios. É errado eu me manifestar, eu dar minha opinião? Não. Mas cuidado como é que você vai fazer isso. Como também é errado apoiar um governo corrupto, que apoia um monte de coisas erradas, certo? Teve um monte de crente brigando nos grupos. Teve grupo de igreja por aí, de colega, que tiveram que bloquear os irmãos, porque estavam quase se galfiando, porque um era isso, outro era aquilo outro. Mas entenda o seguinte: nós temos um papel social, sim. Temos um papel político, sim. Não é porque nós somos crentes, isso é tudo do Satanás, né? Porque tem gente que assim demoniza tudo, isso aqui é do diabo. É, meu filho, você tem responsabilidade social. É por isso que Pedro está dizendo: os deveres sociais do cristão, vocês vão fazer assim, por causa do Senhor, no Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Agora, existem limites que nós não podemos ultrapassá-los, certo? Então nós temos que ter o quê? Fechando esse parênteses aí daquilo que eu falei: o bom comportamento dos cristãos em meio aos gentios, porque eles estão olhando para a gente, estão olhando para nós, e perante as autoridades serviria o quê? Para calar a boca dos acusadores, de forma que a única acusação que lhes restaria fazer contra os crentes que assim agem seria quanto à fé que tinham em Jesus Cristo, como Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor de tudo e de todos.
Então, queridos, nós precisamos pensar isso. A submissão que nós devemos ter às autoridades consiste nisso. Certo? Nessa primeira parte, nós temos a motivação para essa submissão, que é o Senhor. Nós temos a abrangência da submissão a toda a instituição humana que o Senhor colocou, onde nós vimos reis, governantes e tudo mais, os níveis de autoridade. E entenda, claro que Pedro vai particularizar aqui, vai falar também sobre os casais, sobre a questão do empreendedor, do funcionário, certo? Mas nós vemos que tem as autoridades também que Deus constituiu em casa, como pai, na escola, que são as figuras de autoridades. Em todos os sentidos nós precisamos considerar. Pedro aqui, ele tem assim uma particularidade em falar da questão da autoridade civil, quando ele menciona aqui nos níveis de autoridade, mas nós precisamos entender que toda instituição, Deus colocou todas as autoridades, foi Ele que nos deu e colocou, otorgou essa autoridade. E a razão para essa submissão, que nós vamos ver no verso 15, porque é a vontade de Deus. Que nós venhamos ser submissos, venhamos praticar o que é correto, para que aqueles que nos caluniam se mudessem e fiquem quietos, fiquem calados. A ignorância dos insensatos, porque eles não sabem quem nós somos. Mas às vezes nos criticam, falam de nós, tentam nos perseguir. Então, de que forma eles vão ser silenciados? Segundo o texto, é conforme o nosso procedimento, fazendo o bem, fazendo o que é correto. E a primeira coisa é se sujeitar no Senhor. Entenda-se que é no Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A igreja entendeu errado, na igreja brasileira. Hoje não vou falar muito nisso não, mas eu quero finalizar com isso aqui. Nós precisamos prestar atenção nisso. Que o que nós temos que deixar para que o mundo possa falar sobre nós é quanta fé que nós temos em Jesus. Só isso. É a fé que nós temos em Jesus, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, o Senhor de tudo e de todos. Apenas isso. Dê um bom exemplo. Onde você está, respeite a autoridade. Às vezes ela vai ser exorbitante. Calme-se o coração. Porque às vezes a gente está em algum lugar, chega nessa situação. Um exemplo bem claro aqui. Quem nunca tomou um baculejo aí dos homens? Ah, pastor, é difícil, né? Mas vai que acontece uma hora. Um dia eu encontrei um amigo meu na esquina da escola onde minha mãe trabalhava. E eu tinha ido lá na escola falar com a minha mãe, pegar um documento, e eu saí da escola, todo mundo me conhecia naquela escola, porque eu estudei lá do primeiro ano até quarta série, e depois eu fui para outro colégio, então os professores ali, todos me conheciam, diretores, todo mundo, porque eu estudava lá, minha mãe trabalhava lá há muitos anos, e eu saio dali, encontro um amigo meu na esquina. O abençoado desse amigo meu, cabelão batendo aqui, de bermuda, todo assim meio bad boy. Naquela época tem uns aninhos já, tá, irmãos? Um tal de patrulha escolar, já ouviu falar nesse nome? Aqueles policial de bicicleta. E lá vem os polícias. Eu falei pro fulano, vai dar ruim. Ele falou, por quê? Eu falei, porque nós estamos parados perto da escola. 2 peão, uma hora dessa. Não, vamos para lá. Vamos atravessar para o outro lado da rua. Mesmo atravessando, irmãos, eles vieram diretamente onde nós estávamos. Que situação mais difícil. O sol estralando mamona e eu tomando um baculejo dos homens. E todo mundo passando e olhando. E o meu amigo ficou bravo, falou, aí ficou pior para ele. Quase que ele foi preso. E eu fiquei quietinho. Tomei um bicuda no... Como é que fala o nome aqui? Tendão de Aquiles assim. Para abrir a perna direita. E eu falei, seja o que Deus quiser. Na hora errada, no lugar errado. Acontece. Achei um exagero. Mas eu falei, fiquei quietinho. Manda quem pode?
Às vezes você está em algum lugar, o camarada vai falar com você, não fica aí. Nós temos que dar um exemplo. Eu tenho muita certeza que muito passou lá e falou assim, ali, lá os caras lá, tá aliciando os menores, sem saber de nada o que estava acontecendo. E você sabia que eu falei para ele, por que você está caçando aqui? Eu falei, não, rapaz, eu vim aqui na escola, minha mãe trabalha ali na biblioteca, é professora, vou pegar uns documentos aqui. Pois ele foi lá para saber se era verdade. Porque tinha denúncia que tinha uns camaradas rodeando a escola, para você ver, eu nem sabia disso. Não, nem lá eu tinha saído mas na pressa, para não dar ruim. Às vezes acontece numa blitz, numa situação que você vai ser envolvido com a autoridade. Cuidado como é que nós vamos nos comportar. E nós não devemos dar razão errada. Não dar um mau testemunho. Para que os insensatos que nos criticam possam ser emudecidos. Amém, queridos? Domingo que vem, se Jesus não voltar e estiver vivo, você também, nós vamos falar na segunda parte. Nós vamos falar sobre a natureza da submissão e os limites da submissão. Para terminar, os versos 16 e o verso 17. Ok? Quero aqui